Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, a quem buscamos nesta hora, com a força dos nossos melhores sentimentos, para alcançarmos as esferas sublimes do seu amor e mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de amor chamado Evangelho. Queremos nesta hora, Senhor Jesus, irmanar os nossos sentimentos com todos aqueles a nós vinculados pelos laços afetivos, pelos compromissos reencarnatórios, pelas simpatias, pelas afinidades, pelos vínculos de vida eterna, para que nesta hora, unificados num só ideal, de buscarmos aprender mais para servir melhor, estejamos confiantes, resolutos neste caminho luminoso que a misericórdia de Deus traçou para todos nós. Assim, Mestre, amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que aqui presentes estão solenemente, pedimos humildemente que oriente os nossos pensamentos e infunda em nossos corações a vibração da fé e da esperança. Mestre amado, iniciamos nesta hora as singelas reflexões sobre o seu Evangelho. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições, nós estamos no item a loucura e o suicídio. E nós estamos entrando na terapêutica espírita à loucura e ao suicídio, que tem sido, nesse momento contemporâneo, uma expressão muito intensa de nossos irmãos que reencarnaram com esta compulsão de tentar interromper a existência física, sendo que a vida não se interrompe. E essas existências geraram nesses nossos irmãos tão próximos, tão queridos, um desespero do existir, porque tiveram existências e existências sem aprenderem e viverem o que é viver a vida. E nesse existir insuficiente, criaram vazios existenciais. E uma das principais terapêuticas, que nós já estamos há vários dias falando, é a estruturação da fé. Então eu vou ler um trechinho sobre a fé divina e a fé humana, para nós aquecermos o nosso pensamento sobre a confiança que precisamos ter em nós mesmos. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres. Então, a fé humana é eu expandir todas as potencialidades que eu trouxe como ser espiritual para atender às necessidades terrestres. Então, a vocação, a habilidade, as tendências, tudo aquilo que revela que já trouxemos conosco são possibilidades de expansão da nossa confiança em nós mesmos. Ora, se nós pedirmos a um bom engenheiro que faça um cálculo sobre uma ponte de grande tecnologia e ele tiver experiência, ele vai ter extremada confiança no que faz e fará. Olha que importante, parece que isso é só de natureza material, mas não é.
Se o espírito humano não desenvolver a sua capacidade que gere confiança, dificilmente ele vai desenvolver a fé nas questões sutis do mundo espiritual. Então, a fé humana é aquela que o homem aplica às suas faculdades, pode ser faculdades morais, faculdades intelectuais, pode ser habilidades, né? E há aqueles dos nossos irmãos que, quando recebem um convite e não dominam aquilo, aceitam o desafio para expandir ainda mais as suas possibilidades. Eu não sei, mas eu vou aprender. Então, o homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Ele aure a força necessária através da fé. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Porque o devotamento, a abnegação, ela revelam espíritos fervorosos na fé. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não possam ser vencidas. Nós estamos falando do suicídio e da loucura como uma má tendência que o espírito traz de várias encarnações, e esse envolvimento com as tramas escusas do passado geram para ele os tormentos íntimos. Então, o homem de bem, ou seja, o homem valoroso, ele vence todas as suas más tendências, inclusive a tendência ao suicídio. E isso começa pela confiança em si. Porque nas nossas provações, que são grandes desafios, nós precisamos ter no que respaldar o nosso equilíbrio em nós mesmos. Muito embora necessitemos do equilíbrio dos outros para nos sustentar, para nos amparar, para nos dirigir, precisamos buscar em nós a estrutura para a superação da prova, inclusive a tendência ao suicídio. E essa confiança nos seus talentos, nas suas habilidades, nos seus valores, nos seus recursos, é essa confiança do muito que se fez é que o espírito terá equilíbrio para suportar. Mas, se essa má tendência estagnou a sua evolução e gerou a ociosidade, aí esses recursos potenciais, eles ficam latentes, não manifestos. Eles ficam só potências divinas, mas não se transformaram em recursos morais. Olha que interessante. Eles ficam ali aguardando serem estimulados para virarem recursos, porque na hora dos testemunhos é sobre essa confiança e a confiança na justiça divina que vamos superar. Temos falado quase todos os dias o que tem nos ocorrido ao pensamento, que precisamos adentrar mais o terreno da justiça divina, para nós sairmos da rebeldia contumaz, para nós sairmos desse estado de se debater diante das situações mais favoráveis para a nossa evolução e que nós não achamos sermos merecedores. Então, precisamos, enquanto casas espíritas, mergulharmos muito nesse estudo sobre as leis enquanto justiça de Deus na Terra, para que eu possa sentir a justiça em mim. Não é aquela que nós já estudamos, que estão nos livros, porque essas nós já conhecemos. Mas nós precisamos identificar como a justiça divina chega em mim. E em chegando, se eu sou um espírito grato por essa justiça estar me auxiliando a reparar tormentos e culpas. Que grande alívio teríamos se soubéssemos e sentíssemos que essa justiça veio nos socorrer de um passado de culpas para gerar em nós novas responsabilidades.
quanto nós estaríamos curvados diante da grandeza dessa justiça divina. Mas enquanto nós soubermos o que está escrito no livro e não soubermos viver isso em nós, não venceremos as tendências de desistência, de abandono da existência terrestre. Emmanuel traz para nós uma lição que vamos iniciar apenas hoje, que é do Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: tempo de confiança. Nós estamos num tempo de desenvolvermos a confiança. E a confiança é um aspecto da fé. E disse-lhes Jesus, segundo Lucas: onde está a vossa fé? Então ele mostra uma cena que diz assim. A cena é assim: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Estavam sob uma tormenta de tempestade. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorreram-se de Jesus em altos brados. Começaram a pedir: Jesus, Jesus, nos socorra, nos ampare. Estamos diante de uma tormenta em pleno mar. Atende-os o mestre, o socorre e depois pergunta: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Porque quando tudo está favorável, nós nem acionamos a nossa esperança, a nossa confiança, tampouco a nossa fé, porque tudo está favorável. E quando tudo está favorável, a nossa tropismo, a nossa inclinação é para vivermos as coisas do dia a dia, lidarmos com a rotina. E essa rotina é intensa para todos nós e nos absorve. Mas quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então, o medo, a insegurança, a vacilação são seguramente indícios de que não temos confiança em Deus, nas leis e em nós mesmos, na nossa capacidade de superação das nossas más tendências. Então, se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É um otimismo natural, tá? Um bem-estar geral. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes, porque nos momentos felizes todos somos amigos. O difícil é demonstrar amizade nos momentos difíceis. O difícil é exercitar otimismo quando as forças desafiadoras chegam para todos nós. E é este exercício do otimismo, sem ser um otimismo ilusório, mas um otimismo de confiança, de segurança, é que vai respaldando a fé divina que nós precisamos construir. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Quer dizer que as dificuldades do caminho chegam para aferir valores, para estimular novas construções que não temos. E qual é a tendência natural quando os desafios chegam? Evitar, contornar, fugir, pular, se esconder, se recusar e até desistir da vida. Porque a pessoa que não passa por dificuldades, não supera desafios, ela nunca vai ter força.
Nunca, porque a força vem dessas dificuldades. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Nós entendemos com essa lição que é uma terapêutica espírita ao espírito com tendência a desistir da existência. Desde a infância, a criança precisa superar frustrações, lutar com as suas dificuldades, desenvolver as suas habilidades, para que ela seja forte em experiência e possa, então, vencer as suas más inclinações. Dentro desse tema sobre o suicídio e a loucura, os espíritos superiores esclarecem à humanidade, né, como nós temos falado há várias semanas, que um ponto muito importante nesse contexto é a incredulidade. E por isso que nós estamos falando da fé, né? Nós estamos falando da fé por conta disso. E quando nós pensamos na fé, nós nos lembramos, obviamente, de Jesus. E trouxemos então um texto que fala sobre isso para aquecermos o nosso pensamento. É do livro Pão Nosso, a lição 113, Tua Fé. Ele faz um comentário de Jesus, que ele diz assim: e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, ele começa esse comentário dizendo assim: é importante observar que o Divino Mestre, após benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuraram. Então, nessa frase, Emmanuel diz que, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, primeiro a gente aponta o defeito, primeiro a gente critica, primeiro a gente fala o que a pessoa deixou de fazer, primeiro a gente dá um sermão e depois a gente faz alguma coisa. Esse geralmente é o nosso modus operandi. Mas Jesus não agia assim. Olha a frase, vamos ler de novo, para ver se a gente muda o padrão, para entrar no padrão do Cristo. Então ele diz assim: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, depois de ter feito tudo, depois do amor, depois da intercessão benigna, Jesus então esclarece. Seja um esclarecimento que vai confortar, seja um esclarecimento que vai nos induzir a uma reflexão mais profunda. E isso é importante para nós, por quê? Porque a lei é de amor. E demora muito tempo para a gente entender o que é isso mesmo, lei de amor. E demora um tempo igualmente longo para nós compreendermos que estamos fora da lei. Então, o que é que significa essa lei de amor?
é realmente diante de qualquer circunstância ou situação ou pessoa, eu expressar o amor que eu já dou conta de manifestar. Porque se uma situação difícil me chega e eu não manifesto o amor, eu estou fora da lei. Se uma pessoa chega e me desequilibra e eu rebato, eu estou fora do amor e, portanto, fora da lei. E vou assumir as consequências disso. Porque a lei é de amor. Então, tudo que nos acontece, todas as situações que nos surgem, é para que definitivamente possamos adentrar na lei do amor. E o amor, no sentido mais amplo que nós podemos imaginar, é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando um pai ou uma mãe nos corrige, em geral a gente fica com raiva. Em geral, nós fugimos da lei. Nós já estamos fora da lei, quando alguém tenta nos orientar, a gente foge outra vez, manifestando sentimentos contrários ao amor. E quando Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, traz alguma coisa para nós, que é um desafio, quase sempre a gente fica de mal de Deus. De novo, fora da lei. Né? Então, essa lição, esse texto, ele vem nos levar a uma reflexão muito profunda. Que quando Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te curou, é porque antes de nós irmos buscar alguma solução para uma aflição que nos atinge agora, é necessário que eu construa uma base para que aquilo que eu estou indo buscar possa sedimentar sobre essa base. Então, que base aquela mulher tinha quando buscou Jesus para se curar? A fé e a confiança. Então, foi fácil para Jesus construir a saúde, porque ali tinha uma base. Mas o espírito que não tem nada construído dentro dele, de fé, de confiança, de bom ânimo, quando ele busca, aquilo vai ser construído em cima de quê? E Jesus sempre nos exemplifica isso. Quando ele faz a multiplicação dos pães, ele pergunta para os apóstolos: quantos pães tens? Quantos peixes tem? Ele não sai do zero, porque não existe isso. Ele multiplicou o que já existia. Ele não criou o que não tinha nada. Então, a nossa parte é fundamental. O que nós vamos oferecer de nós para que sejamos contemplados e possamos perceber a misericórdia divina. Porque quando nós não temos uma base, Deus, com a sua misericórdia, nos envolve, mas a gente não sente. Porque nós não construímos os elementos para sentir isso.
Nós não construímos os canais para isso. Então Deus está ali, Deus está agindo, está construindo em nós, mas a gente não percebe. Então, ele vai dizer assim nessa lição: diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. A doença é contra a vida e a saúde é a favor da vida. Então, a vontade e a confiança que aquela mulher tinha de que ela seria sarada foi a base onde ele construiu a saúde. E ele continua: o navegante sem rumo, que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Porque a nossa loucura é tamanha que nós passamos muito tempo nos vangloriando de não crer em nada. E quando alguém afirmava crer, a gente olhava para aquela pessoa e pensava: que ignorância, que bobagem. Mas graças a Deus a gente avança e sai desse contexto e compreende que é impossível estar na Terra sem construir isso na nossa intimidade. Porque todo o tempo todo, a vida vai nos trazer desafios conosco mesmo, ou com um familiar, ou com uma situação financeira, ou com uma situação de saúde, ou de doença, ou de morte prematura, ou, enfim, todo o tempo a vida vai nos trazer situações que, sem base, nós vamos nos sentir num barquinho, no meio de uma tempestade, em puro pânico, não sabendo se vamos sobreviver ou se vamos naufragar. Agora, a mesma situação, vamos imaginar uma pessoa que está numa tempestade, pode nem ter um barco. Se ela tiver uma prancha, a prancha não afunda. Ele diz: a prancha não afunda. Vai virar para lá, vai virar para cá, vai subir, vai descer, eu não vou afundar. Enquanto que o outro está num Titanic e sente que vai morrer. Porque é isso. É essa confiança. Eu estou nessa prancha, mas não vou sucumbir. Porque a prancha não afunda. Não existe essa possibilidade. Então, essa confiança, ela é fundamental para nós. E aí ele continua: o enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de alguma coisa. Olha a importância disso. Todos nós sabemos que no momento que nós estamos na Terra, a indústria farmacêutica oferece um arsenal muito grande de medicamentos que são extremamente úteis. Muito úteis mesmo. Tirando os abusos, utilizando de forma adequada,
é uma maravilha, não temos dúvida disso. E quantas pessoas, quando são medicadas, elas levam a caixinha para casa e dizem, não vou tomar. Não vou tomar. Num estado completo de rebeldia. E quando o espírito diz assim, não vou tomar, ele está dizendo exatamente o que nós estamos falando aqui, ó. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. É claro que nós estamos falando de um comprimido, mas não precisamos falar só de comprimido, vamos estender esse entendimento. É o comprimido, é o remédio que chega através da fala de alguém, de um conselho, é uma situação da vida que nos aponta, que fala, nossa, preciso fazer diferente, né? E a gente nega aquele benefício. E isso nos compromete, porque o espírito acha, quando ele diz assim, não tomo o comprimido, não absorvo o conselho, não aceito o que a vida está me trazendo para reposicionar a minha vida. Quando o espírito toma essa atitude de negar o benefício, o que está acontecendo na intimidade dele? Por que ele nega? Ele nega porque ele não admite que está doente. Não admite. Não admite que está doente da alma, não admite que está doente do corpo, não admite. E às vezes aqueles que estão ao redor dele também não admitem. E não admitindo, o espírito não avança. Porque eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir, eu estou doente e a doença não foi o Papai do Céu que criou, fui eu. E eu preciso de remédio, e às vezes não é só da pílula. E se eu não entender do que eu preciso, eu vou viver em pânico. Porque nada vai ser suficiente. Eu não tomo o remédio certo. O pânico vai se instalar de maneira generalizada. Então, o entendimento disso, a tua fé, eu tenho que estruturar uma fé tão sólida, mas essa fé, ela é construída na lei de amor. Não tem fé sem lei de amor. Não existe. E o espírito, ele vai buscando esse entendimento na medida que ele se socorre. Então, Deus opera na lei de amor. Então, para que a misericórdia de Deus me alcance e eu me sinta segura ante a qualquer circunstância que vai chegar até mim, é necessário que eu desenvolva essa confiança, essa esperança de que não estamos sozinhos, porque é a base. Ela foi curada porque tinha plena confiança. Fez a base. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão importante da nossa vida, que nos encontramos em Seu nome, queremos nos sentir segurando em Suas mãos, mãos luminosas,
divinas que alcançam as nossas. E te sentindo, Senhor, vamos nos fortalecendo, nos sentindo amparados, confiantes em dias sempre melhores. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, estruturando a nossa fé, entrando em contato com as Tuas lições de vida eterna, aprendendo a estabelecer a confiança absoluta em Deus, nosso Pai, que nos ama, que nos criou para o amor, que traz para nós a alegria de nos sentirmos filhos desse Pai. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta existência, pela vida que o Senhor nos confiou. Obrigado, Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, por esta fé que estruturamos em nossa intimidade a partir dos ensinamentos de Jesus. Queremos nesta hora envolver com os nossos melhores sentimentos todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Rogar que nesse instante esta equipe socorrista possa visitá-los, ampará-los generosamente nas suas necessidades mais íntimas, fortalecendo-os. Rogamos, Senhor, que possamos estender as nossas mãos sobre eles, doando do que temos de melhor, e nos mantermos confiantes nos desígnios do nosso Pai para cada um deles, que há de sustentá-los e ampará-los. E nesta hora, Mestre, queremos agradecer por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria, que há de ser a pátria do Evangelho, quando nós conseguirmos vivenciar as Tuas lições, nos tornando espíritos operosos no bem e na verdade, aonde quer que nos encontremos. Que sejamos nós a proteger a natureza, as crianças, os idosos, todos aqueles que nos cercam, para que este ambiente, Senhor, seja luminoso para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.